Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que são as debêntures e os principais pontos que a gente tem que considerar nesse tipo de investimento. Mas antes, dá aquela moralzinha, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Então, o que são debêntures? Debêntures é um tipo de investimento classificado como investimento em renda fixa. Porém, é um tipo de investimento com um pouco mais de risco, né? O porquê que é um pouco mais arriscado investir numa debênture? Diferentemente dos títulos de renda fixas mais comuns, são CDBs, LCAs, LCIs, as debêntures não são emitidas pelos bancos. Elas funcionam assim: vamos supor que exista uma empresa qualquer, ela está precisando de dinheiro para fazer um tipo de investimento nela própria. Ela tem várias maneiras de conseguir esse dinheiro. Uma delas é pegando do próprio capital da empresa, pedindo emprestado para o banco, e a terceira lançando uma debênture. Sim, as debêntures são emitidas por empresas para captação de recursos de investidores como eu e como você. Para a empresa é uma forma mais barata de captar recurso do que pegar emprestado de um banco, por exemplo. Então ela própria, na emissão da debênture, vai determinar quanto ela vai pagar para você emprestar aquele dinheiro para ela. Então basicamente é isso, você empresta seu dinheiro para uma empresa emissora dessa debênture e ela te devolve com uma rentabilidade pré-determinada. Mas tem alguns pontos que a gente tem que considerar e é isso que a gente vai falar agora. Existem debêntures primárias e debêntures secundárias. O que diferencia uma da outra é que as primárias elas estão sendo lançadas, então você vai ser um dos primeiros a comprar os papéis dessa debênture. Já a secundária são as debêntures que já foram lançadas em um outro momento e agora estão sendo revendidas. Então o que é isso? Você compra de outro investidor. E se você vender a sua, você vende para outro investidor. Isso seria as debêntures secundárias. Na prática, para você conseguir as debêntures primárias, você tem que ficar atento aos informativos que a sua corretora te manda. Quando houver algum lançamento, ela vai te avisar por e-mail. Pode ser que você pegando uma debênture primária que está sendo lançada, você consiga melhores condições, mas isso não é uma regra. Bem no começo do vídeo eu disse que as debêntures são investimentos um pouco arriscados, mesmo elas sendo de renda fixa, pois como são emitidas por empresas, elas não têm nenhum tipo de garantia, igual tem os investimentos emitidos pelos bancos, que tem a garantia do FGC. Então se a empresa que você comprou a debênture quebrar, você perde todo o seu dinheiro investido nela. Mas calma, quando as empresas vão emitir uma debênture, elas contratam uma empresa de classificação de risco. É uma empresa que analisa a fundo como está o andamento, como estão os fundamentos dessa empresa e dá uma classificação de qual o risco de investir nessa empresa. Se é baixo, se é médio ou se é alto. Na imagem que está mostrando agora aí na tela, você pode ver a classificação de risco dessas debêntures que eu peguei lá na corretora de valores. Você pode ver que está aí na coluna Rating. Quanto mais As tiver, melhor é a debênture, menos risco ela te dá. Outro ponto é a rentabilidade. Igual nos investimentos de renda fixas mais comuns, elas podem ser pré-fixadas, pós-fixadas ou mistas. A mais comum são as mistas, onde uma parte é pré-fixada e a outra parte é pós-fixada. Igual a gente vê na imagem aí, ó. Todas mostradas são mistas. Então ela tem uma parte pós-fixada, que é o IPCA, que é a inflação, né? E tem a parte pré-fixada, que no caso da primeira da lista é 7% ao ano. Então, supondo que a inflação do período ficou em 4%, então a rentabilidade total ao ano dessa debênture em questão seria 4% do IPCA do período, mais 7% do pré-fixado. Então, total 11% de rentabilidade ao ano. Normalmente, como elas têm um risco maior do que os CDBs, LCI, LCAs, e até do Tesouro Direto, elas têm uma rentabilidade maior também. Mas lembre-se, você deve considerar as debêntures como uma forma de diversificar a sua carteira de investimentos e não colocar toda a sua grana lá. Você tem que prestar atenção nisso. Outro ponto bastante interessante é que existem as debêntures comuns e as debêntures incentivadas. A única diferença entre elas é que as debêntures comuns têm a cobrança de imposto de renda sobre o rendimento, igual os outros investimentos em renda fixa. Já as debêntures incentivadas, elas são isentas do imposto de renda. Por que que isso acontece, né? Vamos supor que uma empresa ela está visando captar recurso para a construção de uma rodovia. Então o governo vê que essa construção dessa rodovia vai beneficiar a população. Então o governo dá um incentivo para essa empresa, não cobrando o imposto de renda, para ela conseguir esses investimentos. Por isso do nome, debêntures incentivadas. Então é quando o governo dá aquele empurrãozinho
para ajudar a empresa a captar dinheiro. Beleza, tô entendendo. Mas e o resgate? Como que funciona, né? Todas as debêntures, elas têm prazos definidos de vencimento. Porém, a maioria paga um juros semestralmente. O que seria isso? A cada 6 meses, o rendimento já é debitado automaticamente na sua conta da corretora de valores. Você pode solicitar o resgate antes do prazo, mas você pode sofrer com a marcação ao mercado e seu título está valendo menos do que quando você comprou. E isso, consequentemente, faz com que você perca dinheiro. Para que isso não aconteça, você tem que casar bem seus objetivos com o prazo de resgate dos seus investimentos. Por isso, é fundamental você ter um bom planejamento das suas finanças. Bom, então resumindo, quais são as vantagens e quais são as desvantagens de investir em uma debênture? Vantagens, né? Elas têm bons rendimentos, então, na maioria das vezes, elas ficam com rendimento acima dos tradicionais investimentos em renda fixa. Ela tem isenção de imposto de renda, no caso das debêntures incentivadas, e é uma ótima opção para você diversificar sua carteira de investimentos. Já as desvantagens são longos prazos. Debêntures não é um investimento de curto prazo. A maioria são de médio e longo prazo. Você tem que visar esse investimento lá para o futuro e não possuem garantia do FGC, pois o FGC garante somente investimentos emitidos pelos bancos e não por empresas. Agora que você já conhece o que é uma debênture, chegou a hora de você deixar o like nesse vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito e compartilhar com aquele seu amigo que precisa saber dessa informação. Então eu te espero no próximo vídeo, forte abraço e até mais!